Boa noite, graça e paz. Obrigado, Neuza, pela oração. É um privilégio para mim estar aqui e uma responsabilidade muito grande de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem compartilhado já comigo e tem falado comigo. Eu estava dando um toque ali para o Cacau que ele estava roubando a minha fala. Falei, eu queria falar, né, que esse mês, o que chamamos de outono rosa, né? Outono não, outubro rosa. Aí eu fui dar uma pesquisadinha lá o que é o outono rosa, né? Deixa eu colocar outubro. Por que eu estou falando outono? Será que é porque a gente está no outono, gente? Ô, Senhor, é outubro. Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro, em conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, chamando a atenção para a saúde da mulher. Esse movimento que eles promovem nesse mês é para conscientizar as mulheres, né, da sua saúde. Para nós cristãos, né, nós mulheres cristãs, também é para chamar a nossa atenção, porque muitas vezes a gente se descuida de estar cuidando de nós, né? É tanta preocupação com o outro, né? A doação da mulher na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, tantos afazeres, e por muitas vezes a mulher se esquece de cuidar dela, né? E esse é um assunto importante, né? Que toda mulher deve cuidar do seu corpo, porque Deus tem deixado os médicos para dar esse privilégio a gente, principalmente no tempo que vivemos, de a gente prolongar a nossa vida, né? Se é descoberto o diagnóstico antes de uma doença terrível, a gente pode usufruir, né, da medicina e ser curada, né? E Deus quer isso para a nossa vida, que a gente cuide do nosso corpo, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, é preciso a gente ter essa preocupação de cuidar do nosso corpo. E nesse país aqui, né, onde nós vivemos, na América, se torna mais difícil ainda, devido, né, ser caro. A gente não fala a língua, a gente não encontra, porque mulher é mulher, né? Em todo lugar, mulher é mulher. A gente gosta de, sei lá, de repente eu gosto de uma médica, eu não gosto de ir no médico, ou então, às vezes, o médico é mais compreensível. No Brasil, a gente pode ter essa escolha. Aqui a gente não tem essas escolhas, mas que a gente se preocupe com isso, que a gente dedique, põe essa prioridade na nossa vida, de cuidar do nosso corpo. Esse mês é importante para a gente estar lembrando disso, do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, não só na alma, nem no espírito, mas também no físico nosso. É importante a mulher ter saúde. Uma mulher sem saúde dentro de uma casa é triste, né? Meu marido, por exemplo, quando eu fico doente, ele fica sem beira nem eira, que nem diz o outro, sem saber o que fazer. Mas, irmãos, Deus tem falado comigo um texto, eu tenho meditado em alguns textos, mas especificamente, nessas 2 semanas, Deus tem falado comigo, e esse texto que eu vou ler vai falar de uma mulher. Como eu não poderia deixar de ser, né? Eu falar de uma mulher. E se encontra lá em 1 Samuel 1, eu vou ler até, deixa eu ver aqui, eu marquei tudo. 1 Samuel, se puder me acompanhar, 1 Samuel, de 1 até o verso 8. Havia um certo homem levita de Ramatim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zof, o efraimita.
Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a havia deixado estéril. Tudo isso acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa do Senhor. A rival de Ana ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Por enquanto, até aqui. Essa história vai falar deste homem, né, chamado Eucana. A Bíblia diz que ele era um homem bom, né, um homem que fazia essa caminhada todos os anos, saía da sua região montanhosa, subia até Siló para adorar ao Senhor. Ele era um homem bondoso, que todos os anos subia para levar sua adoração ao seu Deus. Ele era um adorador. Porém, tinha 2 mulheres. Esse é um problema, né? Naquela época, né, amor? Porque tendo uma já é difícil. Meu esposo fala que eu sou boa, né? Que eu sou melhor que ele. Ele me consola assim, que eu sou melhor que ele. Eu fico, ai, Senhor, dá graça para ele. Toda vez fala isso, né? Que eu sou melhor que ele. Mas, enfim, este homem que tinha 2 mulheres, que naquela época em que eles viviam, a lei permitia que um homem pudesse ter 2 mulheres. A lei permitia, mas esse não era, e não é o desejo de Deus. Desde o início, o que Deus deseja é que o homem seja marido de uma só mulher, né? Mas nesse tempo aqui era permitido. Assim como Abraão teve outras mulheres, porque Sara porque Sara era estéril, ele pegou outra mulher para ter a sua geração, né? Porque para um homem, nessa época aqui, era desonroso ele não dar continuidade à sua geração. Então, por conta disso, dele precisar de dar continuidade à sua geração, ele então vai e casa-se com Penina. Provavelmente, a primeira mulher de Eucana era Ana, né? Eu estava dando uma olhada, estudando, e alguns comentários dizem que por conta de ela ser citada primeiro, provavelmente ela seria a primeira mulher. E por conta dela ser estéril, ele pegou uma segunda mulher para poder ter filhos. E Eucana honrava, a Bíblia diz aqui no verso 8, que ele honrava Ana, dando-lhe porções dobradas, pois amava muito, né? A Bíblia fala que ele amava muito essa mulher, e para demonstrar esse amor, na hora da refeição, lá de todos os anos que eles subiam, ele pegava e dava a porção dobrada. Tem alguns comentaristas que falam que ele dava a melhor parte para Ana, para demonstrar seu amor por esta mulher. E Penina, a rival de Ana. A Bíblia diz aqui, no verso, deixa eu ver,
que ano após ano Penina irritava e humilhava Ana. Isso tudo acontecia, no verso 7, isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Meus amados irmãos, não era fácil não, né? Você, todos os anos, você tem uma peregrinação a fazer. Sair da sua casa, caminhar o tempo todo, não sei, aqui a Bíblia não fala o quanto tempo eles caminhavam para chegar em Siló, mas diz que essa Penina, o tempo todo, ela ia humilhando e irritando Ana, a ponto de Ana chegar lá, ser servida a refeição, e passava sua fome de tanta irritação e humilhação que ela passava. Então, Ana, a Bíblia diz que ela se isolava, chorava e passava sua fome. Penina aparece aqui e ela é marcada como essa mulher, né, que irritava, que humilhava. Quantos de nós já não enfrentamos peninas na nossa vida, né? Uma humilhação, uma situação que a gente não tem controle e é humilhado. E muitas vezes somos irritados por nosso inimigo, por situações que nos levam a ter a atitude de Ana, né? Chorar, se lamentar. E a Bíblia diz aqui que naquela época as pessoas, elas não podiam, naquela época as pessoas não podiam oferecer o sacrifício por elas mesmas. Elas não podiam pegar o sacrifício e fazer uma adoração a Deus. Elas necessitavam de um sacerdócio. Por isso, todos os anos, as pessoas se reuniam naquele lugar onde havia um sacerdote que oferecia as ofertas de todos eles que iam ali, era oferecida essas ofertas. E no meio de muitas ofertas que eram oferecidas, havia um tipo de oferta, era chamada oferta pacífica. Essa oferta pacífica, meus irmãos, era uma oferta que destacava a intimidade do homem com Deus. E mais do que isso, era uma oferta que destacava a bondade de Deus. Era uma espécie, vamos dizer hoje em dia, trazendo para os nossos dias, de um culto de ação de graça. Quem lembra disso? Caiu no desuso hoje, né? Mas eu já presenciei muitos cultos de ação de graça, que às vezes a pessoa tinha uma graça, Deus tinha derramado uma graça na vida dela, ela tinha adquirido um milagre, o nascimento de filho, a compra de um bem, e ela ali oferecia um culto de gratidão ao Senhor. Então, todos os anos, as pessoas subiam e tinha essa oferta essa oferta pacífica, que era aonde as pessoas iam oferecer a sua gratidão, o seu amor. E o que me chama a atenção aqui na vida de Ana é que Ana, ela podia não ir, não é verdade? Eucana amava tanto Ana, né, que ela podia levantar no dia e falar: eu não quero ir, né? Sabendo que ela ia passar, ela podia dizer: eu não quero ir. Porque quando ela obteve o favor do Senhor, ela não foi. Ela passou anos com seu filho em casa sem ir. Ela não ia oferecer oferta, porque ela ficava com seu filho em casa. Então, ela podia, né? Ela podia usar esse artifício essa desculpa de não querer passar essa situação e ficar na sua casa. Mas eu aprendo com Ana aqui, meus irmãos, que embora as lutas que ela pudesse atravessar, ela não deixava de adorar. Aleluia! Ela não deixava de adorar. E olha que era uma luta. Para nós mulheres, a gente sabe o que é isso. Você passar uma irritação, uma humilhação tão forte,
É muito duro de você querer enfrentar. Mas Ana, ela enfrentava, porque o alvo dela, ela tinha um alvo na sua vida: adoração. Ela adorava. A Bíblia também fala aqui que Ana, ela, nesses momentos que ela estava lá em Siló, e o povo, todo mundo adorando, ela se isolava, chorava, e a sua fome, e não tinha fome, a fome passava. Mas a Bíblia não diz que Ana retrucava as humilhações de Penina. Pelo contrário, ela se calava. Ela silenciava. Diante da humilhação que ela passava, ela silenciava. E ela, meus irmãos, eu tenho certeza que ela ia falar com o Senhor, aquele que nos pode ajudar, aquele que verdadeiramente pode resolver o nosso problema. Muitas vezes a gente quer, falar, expor a nossa opinião, discutir, mas eu aprendo com Ana que o que vale a pena é a gente chorar para aquele que entende as nossas lágrimas, para aquele que sabe a nossa dor, que nos compreende. Amém, meus irmãos? E no verso 8 aqui, nós continuamos. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Eucana, seu marido, lhe indagava, perguntava para ela, porque nessa hora aí, Eucana errou, meus irmãos, errou. Na sua tentativa de ajudar, ele errou. Sim ou não, mulheres? Não é verdade? Tudo que uma mulher gostaria de receber nessa hora não seriam perguntas: por que chora? Por que não come? Por exemplo, eu acho que se eu estivesse no lugar de Ana, eu falaria: sério? Sério? Sério que você está perguntando isso? E eu acredito que, assim como eu, muitas de nós gostaríamos de que a gente espera daquele que nos ama, do nosso cônjuge, nesse momento, você às vezes quer um abraço, quer só um abraço. A gente sabe que ele não pode fazer nada. Ninguém podia fazer nada por Ana, a não ser Deus ali. Não é verdade, meus irmãos? Ninguém poderia fazer nada por ela. Mas Eucana podia não ter perdido a oportunidade de dar um abraço em Ana e falar: eu compreendo porque você está chorando. Chorar junto com ela. E talvez até fazer uma oração. Vamos ali, vamos orar. Vamos orar para Deus que Ele pode realizar esse milagre. Mas não, Eucana, deu logo uma solução, porque homem é objetivo, dá logo uma solução. Pô, tu tem eu sou melhor do que 10 filhos. E Ana, meus irmãos, mais uma vez eu aprendo com ela. Ana não retrucou. Assim como eu estava retrucando, dei logo um jeito de dizer o que o homem poderia fazer. Ana não deu a solução. Ana silenciou. E o texto fala que Ana não fez nada, não retrucou. Certo, meus irmãos? E continuando aqui, eu vou ler aqui com vocês. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares da entrada do templo, do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: o Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, então, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão tirados, cortados.
a Ana aqui, em meio a tanta aflição que ela estava passando, ela se levantou. E esse se levantar para mim é um ato de fé. De fé, meus irmãos, nós precisamos nos erguer, nos levantar. Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, se levantar, assim como Ana se levantou. Ela se levantou e foi orar ao Senhor. A Bíblia diz que ela orou e chorou muito. Mas ela chorou aonde, meus irmãos? Na presença do Senhor. E ali Ana fez um voto. Que mulher de fé. Ana passa essa lição para mim, a fé de Ana. Porque ela não tinha o produto na sua mão. Não tinha possibilidade nenhuma. Ela não estava ali oferecendo algo que ela tivesse. Mas ela estava oferecendo aquilo que ela poderia ter do Senhor. Ela poderia ter um milagre do Senhor. E ela já estava pegando aquele milagre e dando de volta ao Senhor. Esse é algo que eu aprendo com Ana. Nós nos levantarmos na hora da nossa dificuldade. É difícil. É difícil. A Bíblia diz que anos, né? Ano após ano. Então, isso a gente faz uma conta de vários anos, né? Que Ana passou. Haja vista que Penina tinha filhos e filhas. Então, tem anos aí dessa caminhada de Ana. De ano após ano. E ela não desistiu de adorar e de crer que o Senhor podia conceder seu milagre. A Bíblia aqui fala... em Jeremias 29, 11, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém, meus irmãos? É Deus, porque Ana, muitos de nós nutrem expectativa em pessoas, em homens, até mesmo no nosso cônjuge. Aquela expectativa que vai acontecer através dele. Mas a vida de Ana nos ensina aqui que nós devemos nutrir nossas expectativas no Senhor. A nossa fé tem que estar nele. Ele que é o especialista em responder às nossas expectativas. Aquilo que nós temos de expectativas no futuro, nós precisamos confiar e entregar ao Senhor, que Ele que cuida de nós. Eu aprendo isso com Ana. Também aqui, em Neemias 8:10, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, irmãos. Eu amo esse verso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque nós podemos estar em profunda tristeza, devido às circunstâncias. Mas a Bíblia diz que eu posso ter alegria. Entende, meus irmãos? E essa alegria que vem do Senhor, ela é diferente da alegria que o mundo dá. Que é passageira, é momentânea, mas essa alegria que vem do Senhor, ela diz que é a minha força. Ela me capacita na força do Senhor, para essa alegria que me capacita a vencer, que me capacita a transpor as minhas lutas. Então eu te convido, eu vim aqui essa noite para te dizer que se alegre no Senhor. Vá para os pés do Senhor receber essa alegria que só Cristo pode nos dar. Amém, meus irmãos? Eu posso passar por lutas, passar por adversidades tremendas, igual Ana passou, mas eu me alegro no Senhor e eu transponho essas lutas, essas montanhas que pode vir na minha vida. Amém, meus irmãos? Em Hebreus 12, 2, queria ler com vocês.
que é maravilhoso esse texto, Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz. Glória a Deus, irmãos. E por causa da alegria que foi proposta para Jesus, ele suportou a cruz. Tem um mistério nessa alegria do Senhor, que é a força dele. Essa alegria que estava proposta para Jesus, deu força para ele suportar a cruz. Jesus suportou a cruz por nós. Então, Jesus nos dá exemplo de que a gente deve buscar essa alegria do Senhor, que nos capacita a vencer. Continuando aqui o texto, deixa eu ver meu Samuel aqui. Diz lá que com a alma profundamente sofrida, orou e fez um voto. Continuando. Deixa eu ver aqui. Se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecer da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que dedicarei a ti por todos os dias. Tá, aí seguindo aqui, enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que estivesse embriagada e lhe repreendeu. Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe respondeu com estas palavras: ó não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho qualquer, bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Meus irmãos, veio Penina, veio o esposo, agora veio o seu líder. Né? Veio o seu líder. E veio com julgamento. Né, dizendo que ela confundiu ela com uma mulher bêbada. Uma mulher embriagada aqui, a Bíblia diz que era uma mulher vadia, sem valor. Né? E Ana responde. Aí o que eu quero chamar a atenção na vida de Ana aqui, que me emociona, são as atitudes que Ana toma diante da pressão, diante das aflições, diante do córne que ela se encontra, são as atitudes dessa mulher. E qual foi essa atitude dessa mulher para o sacerdote Eli? Ela, a Bíblia até diz, ela fala, ela diz, né, com brandura, com calma, ela não retruca este sacerdote. Eu acho que se fosse no dia de hoje, né, um pastor fosse julgar um membro, né, o membro até era capaz de sair da igreja, né, com tanta raiva, porque eu esperava que o pastor viesse dar uma palavra de ânimo, me dar uma palavra de incentivo, mas ele vem e me julga, né? Quantos de nós poderíamos até desistir, sair da igreja por conta de um julgamento assim, que vem de um líder, né? Mas a atitude de Ana, ela me impressiona. Porque Ana, ela ficou em silêncio diante da humilhação da sua rival. Ela ficou em silêncio diante da incompreensão do marido e se humilhou diante do julgamento do sacerdote. Amém, meus irmãos? Uma mulher que tem essa capacidade de silenciar, essa mulher é uma mulher a qual a gente deve prestar atenção na vida dela, porque
essa mulher, eu estava meditando nisso, né, na capacidade dela de não responder, não revidar, silenciar. E eu acredito que nesse silêncio, sabe, que nós mulheres precisamos tanto. A Bíblia fala, né? A mulher, qual seu marido não segue a palavra de Deus, é que ela em silêncio o ganhará. Então, esse silêncio que Deus fala para nossas vidas, é um silêncio que eu acredito que tem uma unção. Tem uma unção para a mulher que silencia. Tem algo divino nessa postura de nós mulheres silenciar. Ana silenciou para Eucana, mas ela falou com Deus. Ana silenciou para Penina, mas ela falou com Deus. Nós precisamos aprender a silenciar para os inimigos, para silenciar para vozes que nos atormentam e falar com Deus. Aprender com Ana aqui. Nós estamos esse mês também fazendo devocionais, né? Quem não olhou as redes sociais, preste atenção lá que as mulheres estão sendo convocadas para nós termos a devocional do dia de hoje, começa hoje e termina são 21 dias, dia 21, do dia 22 ao dia 27, que é o dia que a Thalita vai estar aqui, nós vamos estar num relógio de oração. E por quê? Porque nós vemos a necessidade de nós buscarmos a Deus. E hoje eu estava meditando no Salmo 91. E o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Aquele que habita, não é aquele que de vez em quando vai lá. Não é aquele que dá um passeio lá, é aquele que habita. Então, nós precisamos ser alertados para nós habitarmos nesse lugar, que se chama esconderijo do Altíssimo. O que a gente encontra lá, meus irmãos? O que a palavra de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? A gente encontra descanso. E a gente pode ver isso na vida de Ana. Só alguém que tem esse descanso. Também vai falar lá em Filipenses, né? Filipenses 4. Queria ler lá com vocês. Que fala da Filipenses, fala da paz que excede todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Ana, aqui, nos revela que ela tinha essa paz, que excede todo o entendimento. Porque, meus irmãos, tem que exceder muito o nosso entendimento para que a gente não dê uma resposta, para que a gente não tome uma atitude. Tem que exceder. É uma paz que só Cristo pode nos dar. Então, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que existe essa paz. Existe essa paz. Creia e receba que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso entendimento e o vosso coração em Cristo Jesus. Nós precisamos ser guardados nele, com essa paz, porque a nossa reação diante das lutas vão ser outras, vão ser diferentes. Vai ser a reação que Ana teve aqui com o sacerdote. Ela não retrucou, porém ela respondeu brandamente. Ela respondeu branda, suave, né? Uma mulher que tinha um posicionamento, que se posicionava em Deus. Só um posicionamento em Deus para a gente atingir um nível igual de Ana, de ter a paz de responder, de ter a paz de não retrucar. Amém, meus irmãos? E aqui, o sacerdote, então Eli disse: vai-te na paz do Senhor, e que Deus de Israel te conceda o pedido que fizestes. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em
em seu rosto já não havia mais desalento. Glória a Deus. Ana aqui já tinha recebido a cura. Ela já tinha recebido, porque houve uma mudança. Uma mudança. A Bíblia diz que seu rosto já não era mais o mesmo. E ela comeu, coisa que ela não fazia. A tristeza era tão grande que ela perdia fome. Mas se levantou de lá com fome e o seu rosto, creio eu, que já resplandecia a graça, o milagre de Deus. E nós precisamos aprender com Ana, que neste lugar, aonde que Deus quer que nós cheguemos, é um lugar que nos encurrala. Queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa, acho que a maioria de vocês não conhece minha vida, mas eu fui uma criança de muito choro. Na minha casa existia muito choro, porque eu tinha uma mãe doente. Uma mãe que, volta e meia, estava no hospício. E para uma criança ver isso, é muito triste. E a gente via, ano após ano, a mamãe sempre com aquele problema, Então, eu sou de uma família de 9 irmãos. A última irmã que eu tenho nasceu depois que a minha filha nasceu. Mas nós 8 passamos essa luta na nossa vida. Deus permitiu que a minha mãe tivesse esse problema e que nossa família sofresse esse açoite. Nós éramos crentes. E familiares falaram, que crentes são vocês que tem a mãe com esse problema, porque a mãe não é curada? Então, sempre tem as falas das pessoas em que te julgam, te colocam num lugar que você só te resta chorar. Porque às vezes você acha que aquilo é até verdade. É verdade. A gente serve a Deus, mas a mamãe não é curada. Mas Deus sabe o tempo certo. E Ele tem um propósito para todas as coisas. E eu creio que o propósito na minha família... Minha mamãe não foi curada. Minha mamãe tem problema até hoje. Só que em junho agora, eu fui ao Brasil, que era aniversário dela de 85 anos. Todos os seus filhos estavam na festa. Meu pai já é falecido. Todos os seus filhos estavam na festa. Todos os seus filhos servem ao Senhor. E minha família, os parentes dela, irmão dela, meus primos, olhavam e diziam, isso é que é família. Zoraide constituiu uma família. Que coisa incrível. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso, eu fui uma criança de muito choro, mas isso convergiu para a glória do Senhor. Às vezes Deus te coloca no corner, porque essa pressão que você sofre, esse sofrimento que Ele está te forjando. Ele está te forjando. Ele forja o caráter de Cristo em você. Ele quer forjar o caráter dele em você. Porque nós saímos desse lugar, pessoas melhores, pessoas que vai abençoar, pessoas que não mais ingratas, pessoas gratas por tudo aquilo que o Senhor faz e fez. Eu não sou ingrata por ver que a minha mãe ainda é doente, mas eu sou grata a Deus pela família, pela misericórdia, pela graça do Senhor sobre nós. Então não há tribulação, não há nada que venha, que possa atrapalhar a minha adoração. Como na vida de Ana aqui, nada pôde atrapalhar. E ela pôde ter, aqui o texto vai falar, bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou. Fala comigo, gente, lembrou.
lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. No texto que a gente leu da oração de Ana, ela falou, te lembras de mim? E o texto aqui está falando, o Senhor se lembrou, nos mínimos detalhes, até da oração que ela falou. Se lembra de mim. Aí o Senhor falou, lembrei de Ana. Lembrei de Ana. Que o Senhor lembre de cada um de nós, por causa das nossas orações. Precisamos entender que nenhuma lágrima nossa é perdida. Amém? Senhor, reúne e no tempo certo, porque foi aqui no tempo certo. Passou-se anos, ano após ano, mas no tempo certo, Deus deu Samuel. E a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 2, para terminar, meus irmãos, no capítulo 2, verso 19, todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Eli, que era o sacerdote, né? Abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então, o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou. E ela concedeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós precisamos aprender o segredo do silêncio. Se você está passando, querido, por alguma aflição, por alguma tribulação, por algum revés da sua vida, silencie para o mundo e fale para Deus. Qual é o seu problema, qual é a sua dor? Porque tem milagre, assim como teve na vida de Ana, tem milagre para nós. Precisamos crer que o nosso Deus, a quem servimos, é quem faz todas as coisas. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe.